Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda. É sempre muito bom ter vocês aqui. No vídeo de hoje, eu vou organizar as minhas prateleiras. Já faz um bom tempo que eu não limpo elas. Eu também quero mudar um pouco a configuração de como que tá. Antes da gente começar e da gente conversar um pouco mais, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E, por favor, se inscrever aqui no canal. É muito importante. Sempre me deem opções do que fazer ou o que vocês querem assistir. Eu tô aqui pra gente fazer um diálogo aberto. Também, se aparecer a opção de hypar o vídeo, não esquece de hypar. E também de me seguir nas outras redes sociais, por favor. Bom, como eu falei, eu vou fazer a organização das minhas prateleiras. Como vocês podem ver por esse ângulo, elas estão divididas em cores. E eu comecei a ter um pouquinho mais de dificuldade agora que eu estou conseguindo fazer leituras com um pouco mais de assiduidade. Então, eu percebi que seria muito mais tranquilo e muito mais fácil se eu dividisse a minha prateleira por gêneros. Por quê? Às vezes eu tô aqui depois de terminar uma leitura e falo, nossa, eu queria tanto um livro de romance, eu queria um livro de fantasia, ou uma leitura contemporânea brasileira, e aí eu tenho que ficar olhando a prateleira toda para aí sim conseguir o meu livro. Eu acho que se eu dividir por gêneros, isso vai estar mais facilitado até para eu entender sobre as leituras que eu quero fazer e os gêneros que eu quero estar lendo, e o que eu mais gosto na minha prateleira, quais são os livros que a gente tem como gênero de maior frequência. Obviamente eu sei que é fantasia e romance, mas mesmo assim eu ainda quero dividir e também a minha prateleira está precisando de uma boa limpeza por conta do meu trabalho de conclusão de curso, que eu entreguei na semana passada. Eu estava muito tumultuada nesse último mês e acabei não conseguindo fazer a limpeza. Então a minha prateleira estará com muita poeira. Até porque também está tendo uma obra da prefeitura e acaba que movimenta muito, né? Tem muita sujeira de construção, então minha prateleira estará muito suja. Mas vamos lá? Vou mostrar para vocês com um close um pouco melhor agora. Antes de tudo, eu vou tirar os livros que estão aqui, fazendo a limpeza deles um por um, e depois ir separando na minha cama quais que são cada gênero. A gente tem bastante de psicologia por conta dos congressos que eu fui, dos livros que eu acabo comprando. Como eu falei, tem bastante de fantasia, mas eles acabam ficando distribuídos. Então, dessa forma, eu não consigo visualizar tão bem. Como que eu faço, né? Eu começo tirando os meus adereços e tentando limpar o máximo que eu consigo. E com os livros, eu utilizo um pincel que nunca foi utilizado para pintar, ele só é um pincel de limpeza aqui de casa mesmo. E aí eu pego o livro, tiro o pó dele. E depois que eu faço isso, livro por livro, eu limpo a prateleira. Como a minha prateleira, ela não tem nenhuma proteção de vidro, acaba que junta muito pó, mas eu não me incomodo. Eu acho que é normal e eu também prefiro porque eu sinto que os livros respiram. Outra coisa muito importante é que os livros eu não coloco eles até o fundo, eu não encosto eles na parede, porque eu sinto que isso danifica, eles ficam amarelos. Então os livros, eles não chegam até o fundo, então eles têm um respiro atrás, e eu também evito bater sol, porque quando vai dando mais ou menos o horário ali de umas 3 da tarde, acaba que a gente tem uma incidência solar. No inverno, nem tanto, agora é inverno, é mais ou menos próximo desse horário, não tem tanto, mas no verão ele bate bastante sol, então eu acabo fechando a janela para que não pegue nos livros e não desgaste a cor. Então vamos lá? Já falei demais. Então vamos começar. Por exemplo, tem livros com marcadores, porque ou eu tô lendo, e o outro livro caiu, ou eu tô lendo, ou eu comecei a leitura e tô dando continuidade, e acaba que às vezes eu não tiro o livro da prateleira, porque às vezes eu faço mais de uma leitura de uma vez, então eu acabo deixando eles assim, porque senão eu me desorganizo, né? O que é normal também. Gente, mais uma vez, esse é o melhor livro numa questão de textura que eu tenho na minha prateleira. Ele é muito molinho, ó. Toda vez que eu pego pra limpar, eu lembro disso. Ele é muito gostoso de segurar. Então, Intrínseca, façam mais livros nesse sentido, que ele é gostosíssimo de segurar, ó. Adoro. Isso faz a experiência de leitura ser melhor. Às vezes as pessoas acham que não, mas realmente faz.
Não gosto quando os livros caem, mas acontece com mais frequência do que eu gostaria quando eu vou limpar. Vou tirar aqui a caneca. Essa caneca é super fofa que eu ganhei como o melhor trabalho de psicologia na semana acadêmica de 2025. E aí eu coloco o Manikineco, que é esse gatinho japonês. Então eu vou tirar porque se os livros escorregarem, ela não cai e quebra, porque ela é muito importante, né? Também limpar dentro dela, porque acaba juntando poeira, como eu não coloco nada dentro, né? Ela acaba juntando um pouquinho de sujeira. E aí, como ela é decorativa, a gente passa um paninho e já sai. O que precisa sair. Já dá certo. Depois que eu passo os livros de capa dura, que eu gosto de dar uma atenção um pouquinho maior, eu venho de uma vez, assim, ó, porque esses são mais fáceis, que eles não têm orelha. Então, eu vou limpando, às vezes, de 3 em 3 livros, ou de 5 em 5 livros, porque eu sinto que eu tenho um controle maior. Coloquei tudo aqui na cama, né? Deixei a cama vazia para que eu conseguisse organizar. Eu já vou começar fazendo a separação de gênero. Eu não vou aparecer porque a minha cabeça vai ficar cortada, porque como a cama é mais baixa, vocês não vão conseguir me enxergar, mas eu tô aqui atrás da câmera. E aí eu vou acabar dividindo muitos daqui, por exemplo, esses aqui, ó, são de psicologia. Então eu vou acabar separando em psicologia, fantasia, que tem bastante, literatura clássica, filosofia também tem algumas coisas, talvez feminismo, mas eu não tenho certeza. Vou dividir, depois eu vejo o que fica melhor e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Vamos para segunda prateleira, mesmo processo, tirar os livros, limpar e já dividindo para ficar mais fácil, até porque eu tenho hora. Hoje eu tenho um compromisso na faculdade, agora na parte da tarde, então isso facilita para mim, para que eu consiga também ter uma facilidade também para tirar as coisas para vocês, o Pascal. Mas vamos seguir. Aqui também tem o copo onde eu coloco todos os meus marca-páginas, ó. Muitos ganhados, ó. Esse aqui, uma amiga me deu, ela que fez. Esse daqui foi o que eu fiz para entregar na banca do meu TCC. Inclusive, se vocês quiserem, eu ensino como faz. E muitos outros aqui que a gente tira para também estar limpando. E eu gosto de deixar eles à mostra porque eu gosto muito de combinar o marca-página com o livro que eu tô lendo. Óbvio que se eu não tiver um que não combine, não tem problema, mas eu gosto de combinar. Inclusive, também eu tenho que acrescentar os livros novos que chegaram hoje, que já saiu o vídeo aqui no canal mostrando pra vocês eles, mas que eu tenho que organizar. E eu já vou deixar eles separados, porque eles estão limpos, eles acabaram de chegar, não preciso fazer limpeza. Vai ter uma divisão aqui na minha prateleira que vai ser infanto juvenil. Como eu leio desde muito jovem, tem muitos livros que eu ganhei quando eu era criança barra pré-adolescente. Então a gente vai ter essa definição de infanto juvenil, que são aqueles livros que não entram nem em romance, nem em suspense, que acabam sendo só livros para esse público mais jovem, assim. São poucos que vão entrar nesse gênero, mas ainda assim vão ter. TikTok. Falando um pouco sobre um aplicativo que eu tô gostando muito de usar, que chama o Maratona. E nesse aplicativo a gente pode fazer como se fossem estantes, né? Organizando os nossos livros, então você pode colocar, por exemplo, os estantes para ser sua futura TBR ou algo assim. E eu fiz uma estante que são um dos meus livros físicos. E é muito legal, porque aí eu tenho um controle de tudo que entra, tudo que sai, quantos livros eu li da minha estante. Entender também um pouco sobre, poxa, eu só vou ler, só vou comprar depois de eu ter conseguido ler tantos livros. Isso é muito legal, assim, porque eu sempre tive um controle legal da minha estante, da quantidade de livros que eu tinha e quais são os livros que estão nela. Mas é sempre bom a gente ter um aplicativo para ajudar nesse processo, para a gente não ficar perdido também. Se você organizar sua estante dessa forma como você está planejando e você não gostar, tudo bem também, a gente volta para outros métodos de arrumação. O que eu quero é
tentar coisas novas, descobrir coisas novas e ver se de fato eu gosto da maneira como eu tô organizando. Porque realmente eu venho sentindo uma vontade de mudar já fazem alguns meses. Tem alguns gêneros também que acabam ficando num limbo, que é normal. Porque às vezes a gente não consegue encaixar eles em alguns locais, assim. E tá tudo bem, desde que você esteja satisfeito com aquilo que você tá fazendo também. E a organização, ela tem que funcionar pra você. Às vezes outra pessoa que olha de fora não entende, tá tudo bem. Porque se funciona pra você, se ajuda você nos processos de leitura, você tá com uma estante da qual você gosta, da qual conversa com aquilo que você entende como certo, sabe? E mais uma vez, não significa que essa organização vai ficar para sempre. Pode funcionar durante muito tempo, assim como a divisão de cores funcionou comigo durante muitos anos. E agora eu já tô sentindo que não tá funcionando tão bem. Essa pode vir a funcionar durante muitos anos e depois eu altere a maneira como eu me organizo. Eu só sinto que a gente não pode ficar, às vezes, em algumas situações que claramente não está funcionando e a gente está tentando fazer funcionar. Estamos aqui em cima para arrumar. E esse é um pouco perigoso porque tem muitos boxes, então eu tenho que tomar muito cuidado para eu não cair, para não deixar cair os livros também. Última prateleira na questão de limpeza e depois vou voltar à sua organização. Limpar é a parte mais complicada, porque a gente tem que tirar livro por livro e limpando, então eu acho que depois vai ser mais tranquilo de realocar, reorganizar, até porque eu já tinha planejado como que era a ideia que eu queria fazer. Limpeza finalizada. Agora vamos para a parte de organização. Como eu falei, eu já tinha meio que pré-estruturado como eu ia fazer essa divisão e essa organização dentro da minha prateleira. Separando aqui, a gente tem muitos livros, vou mostrar para vocês, todos os livros já estão na minha cama. E qual que foi a ideia? A ideia é eu colocar nas prateleiras mais baixas fantasia, que é os livros que eu tenho lido mais, acabo tendo maior consumo, então eu vou colocar ela nessas duas, que eu acho que vai dar tranquilo, que vão comportar super bem. Nessa daqui, que é a terceira mais alta, psicologia, que também eu utilizo bastante. E na última, os livros que eu tenho um pouco menos de contato, né? Que são thriller, suspense, terror, infanto-juvenil. Não que eu não vá ler. E romance, né? Romance talvez divida ali um pouco com psicologia. Psicologia talvez fique no final dessa prateleira. Mas, vamos colocar aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a cama. Bom, pessoal, assim ficou na cama, subdividido. Eu não sei se vocês vão estar conseguindo me enxergar. Espero que sim. Aqui, ó, na maior parte são fantasias. Ali mais pra frente a gente tem thriller.
Eu também dividi em literatura brasileira e literatura clássica estrangeira. Isso também eu acho que vai ficar em alguma dessas prateleiras. Eu vou começar com fantasia, porque eu entendendo quanto fantasia ocupa, eu tenho mais ou menos uma dimensão do quanto os outros vão ocupar. Vocês já viram, né, a grande loucura que vai ser. Eu vou organizar tudo e depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu tirar o óculos, que eu acho que vai estar dando reflexo. Depois eu venho mostrar como que ficou pra vocês, tá? Depois de pronto. E aí, se vocês quiserem, eu faço um tour. Como que foi pensado cada partezinha. Combinado? Já volto. Estante finalmente organizada, já tá quase à noite, por isso que a iluminação mudou de quando eu comecei a gravar o vídeo. Mas finalmente consegui colocar todos os livros de volta na prateleira, tudo limpo, organizado. Estou cansada. Mas é isso, se vocês quiserem uma organização, um vídeo mostrando a minha organização, um tour pela minha nova maneira de organizar, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de mostrar pra vocês como que eu decidi elaborar tudo certinho, por mais que nesse vídeo a gente já tenha conversado. Se vocês gostaram, mais uma vez, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!